O Alcorão copia a Bíblia. As pessoas adoram espalhar essa afirmação, mas será que ela realmente procede? Se o Alcorão fosse apenas uma cópia, ele teria os mesmos erros históricos da Bíblia. Mas em vez disso, às vezes ele os corrige de maneiras que nem eram conhecidas na época. Neste vídeo, refutamos essa afirmação com um exemplo claro que prova que ela está errada. Primeiro, temos que perguntar: o governante do Egito era um rei ou um faraó? Na Bíblia, todo governante do Egito é chamado de faraó, não importa o período de tempo. Durante o tempo de Abraão, durante o tempo de Sef e claro, durante o tempo de Musa. Parece consistente, certo? Errado. Este é um erro histórico enorme. Bom, qual é o problema? A palavra faraó vem deste antigo termo egípcio que originalmente significava grande, referindo-se ao palácio real. Foi somente no período do Novo Império que ele começou a ser usado para significar rei ou governante. Isso significa que chamar o governante do Egito de faraó na época de Abraão e Sef nem faz sentido. É como chamar um rei medieval de presidente. Mas aqui está a questão. O Alcorão não comete esse erro. O que diz o Alcorão? Durante o tempo de Musa, o governante era corretamente chamado de faraó. Para a época de Ilfisam, o governante é chamado apenas de rei. Viu a diferença? O Alcorão faz uma distinção clara. Ele chama o governante da época de Sef de rei e o da época de Ms de faraó. Por que isso é significativo? Porque isso prova que o Alcorão é historicamente preciso. Ele só usa o termo faraó para governantes após o período do Novo Reino. Antes disso eles eram simplesmente chamados de reis. A Bíblia, por outro lado, está errada. Ele chama todo governante de faraó, mesmo em tempos em que esse título não existia. Se o Alcorão estivesse copiando a Bíblia, não copiaria seus erros também? Pense nisso. A Bíblia chama todo governante do Egito de faraó, mesmo quando o título ainda não era usado. O Alcorão, por outro lado, não comete esse erro. Em vez disso, ele corrige isso. Se o Alcorão fosse apenas uma cópia, teria repetido os mesmos erros. Mas isso não aconteceu. Acertou. Isto não é apenas um palpite de sorte. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, era analfabeto, e livros eram raros na Arábia naquela época. A Bíblia nem sequer foi traduzida para o árabe naquela época. Então, como ele poderia saber disso? Simples. Ele não poderia ter feito isso. Esta é uma evidência clara de que o Alcorão não é uma cópia da Bíblia, é uma revelação divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem está se perguntando, isso é apenas a ponta do iceberg. Temos muito mais reputações chegando. Então fique por aqui para a próxima.